Pra gente. Então, boa noite a todos. E vamos iniciar, então, para falar do capítulo 4, né, como a Ana Paula falou, mais específico no limite das encarnações. Mas antes, então, vamos fazer uma prece para a preparação. Vamos buscar serenar o coração, a mente e agradecermos a Deus e a Jesus pelas oportunidades que nos concede sempre, principalmente, Senhor, de estarmos neste momento no planeta, momento de transformação, que nós também possamos aproveitar o momento para evoluir, crescer, aprender, para que possamos estar trabalhando nessa seara de amor que o Mestre Jesus nos convida todos os dias. Que assim seja, Senhor, que assim seja, Mestre amado Jesus. Então, falar de limites de encarnação. Vamos lá lembrar um pouquinho, na Bíblia, Nicodemos, que era um senador judeu, em entrevista com o nosso Mestre Jesus, ele pergunta ao Mestre como pode um homem velho nascer de novo? Pode ele entrar novamente no ventre da sua mãe para uma segunda encarnação? E Jesus responde: se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus coloca duas coisas importantes: matéria e espírito. A água representa a matéria. Se a gente for lá na Gênese, lá no começo, a gente vai perceber que toda a vida começa exatamente na água. E até hoje a ciência coloca a água como elemento fundamental para a vida. Então, ele representa a matéria. Enquanto o espírito é a mente não material. Muitos dizem o espírito é luz, o espírito é energia, só que energia e luz são matéria também. Então, vamos considerar o espírito como a mente não material. E aí, acredito que quase todos nós já fizemos a mesma pergunta. Para que um espírito toma um corpo físico? Por que não poderia ser possível a gente evoluir sem encarnar? Só no plano espiritual. Acho que a maioria de nós já se perguntou isso em algum momento da vida. Mas se a gente for lá no capítulo, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o plano espiritual com a seguinte pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Ou seja, Deus impõe a encarnação com o fim de nos levar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem um outro objetivo ainda. Tem a finalidade de pôr o espírito em condição de enfrentar a sua parte na obra da criação. Veja que esta resposta que a espiritualidade coloca já dá uma reflexão enorme
do que é a encarnação. Temos que entender que todos nós, desde o início, do princípio, fomos criados simples e ignorantes. E todos da mesma forma. Ninguém teve nenhum privilégio diferente disto. Nem Jesus. Também iniciou da mesma forma que nós. Mas a perfeição é um determinismo da divindade. Ou seja, todos nós chegaremos à perfeição. Mas que perfeição é esta? A perfeição relativa aos seres criados, porque a perfeição absoluta é de Deus. E para alcançarmos, então, esta perfeição, temos que o quê? Suportar todas as vicissitudes das experiências corporais. Nisso está a expiação. E Allan Kardec, na revista do Espírita, ele fala que a expiação, na verdade, ela pode ser, nos dá a ideia de castigo, mais ou menos penoso, de acordo com a falta que tivemos, que foi cometida. Para melhor entender o que é prova, o que é expiação, nós podemos dar um exemplo. Um candidato à graduação, seja em que profissão for, ele vai se candidatar a ser um médico, por exemplo. Ele passa por uma prova. Se ele falhar nesta prova, ele tem que recomeçar esse trabalho, que pode ser um trabalho bem penoso, porque tem que recomeçar tudo de novo, para depois fazer uma segunda prova. Esse trabalho, retrabalho que tem, seria uma punição. Por quê? Porque faltou, provavelmente, desempenho, força de vontade, negligência da pessoa, ele não passou. Agora ele tem que começar de novo. Isto representa uma expiação. Eu pessoalmente não gosto da palavra punição, não gosto da palavra castigo, porque nos leva a imaginar novamente aquele Deus vingativo, aquele Deus que castiga, que pune. Eu prefiro sempre olhar essas situações como oportunidades de a gente rever os nossos caminhos. Eu acho que não precisamos tratar como punição e castigo mais. Precisamos entender que tudo é renovação pela paciência que Deus tem conosco. Então, a encarnação tem mais um objetivo, além desse de expiar as nossas faltas. Ela tem de colocar o espírito em condição de cumprir com a sua parte na obra da criação. Ou seja, Deus está nos capacitando a ação nesta obra. Mas que obra é esta? Podemos ter na mente o planejamento geral, grandioso, do desenvolvimento do orbe ou do planeta em que vivemos. E dentro deste planejamento, deste planejamento macro, existe o desenvolvimento de cada um dos seres, dos espíritos vinculados a esse planeta, que também precisam crescer, que precisam aprender. Então, tudo é um mecanismo. O planeta cresce em acordo com o crescimento de cada um dos que habitam este planeta, seja no plano material, seja no plano espiritual. Mas então, existem seres, espíritos que se adiantaram. É verdade, estão passos à nossa frente. E, com certeza, poderiam estar já num outro planeta, continuando o seu processo evolutivo. Mas
muitos deles escolheram ficar com a condição de conduzirem e nos auxiliarem a nós crescermos para chegarmos à condição de também podermos estar num planeta regenerativo. Assim como teve outros irmãos que estacionaram e não querem sair dessa parada em suas vidas. Regredir, nós não regredimos, mas podemos estacionar. Por orgulho, por vaidade, por acharmos que somos injustiçados, paramos. Esses irmãos, com o tempo, o planeta indo para um outro nível de evolução, ficam sem condições de permanecer no planeta. E assim vão migrar para planetas onde a condição fluídica, a condição mental, esteja de acordo com os pensamentos que eles têm hoje. Assim aconteceu com a Terra, quando recebemos aqueles companheiros vindo de Capela. Vieram para nos ajudar a alavancar o progresso do planeta Terra. Assim como hoje, sabemos que vários e vários espíritos, inclusive de outros planetas, já mais evoluídos que a Terra, estão encarnados para nos ajudar a alavancar esse processo regenerativo. Então, tudo isso é um mecanismo de evolução. É importante que a gente entenda que o planeta não evolui com Deus vindo aqui com uma varinha de condão e falando, olha, em 1º de janeiro de 2021, à meia-noite e 1, o planeta passa a ser regenerativo. Não é assim que acontece. Acontece quando grande parte dos espíritos aqui vinculados fizeram a sua parte para construir essa possibilidade de evolução para um planeta de regeneração. É importante este fato, porque senão nada acontece, não se muda nada por imposição na evolução. Aí podemos ir lá novamente no Livro dos Espíritos, na questão 166, quando Kardec novamente questiona o plano espiritual, como uma alma que não alcançou a perfeição acaba de depurar-se, suportando a prova de uma nova existência. E veja que eles não estão falando de prova, de expiação, estamos falando de prova. Por quê? Expia quem tem débito. Quem tem débito, expia. Só de nós estarmos encarnando novamente, estamos em prova daquilo que aprendemos e temos que colocar em teste para ver se realmente aquilo está enraizado em nós. Espiamos aquilo que ainda são os erros que cometemos no nosso caminho. Então, essa é a importância de estarmos aqui encarnados. Precisamos testar se aquilo que colocamos como uma renovação íntima, na hora de praticar, estamos sendo aprovados ou não. Haroldo Dutra, numa live dele que eu assisti, ele coloca que uma grande metáfora da Bíblia é o povo hebreu sendo libertado do Egito e vai para o deserto, aonde ele recebe a grande revelação através de Moisés, né? Aquele momento iluminado, um momento sublime,
em que todo este povo recebe esta revelação, recebe lá da mão de Deus, que pega a sua caneta de fogo, escreve de próprio punho os 10 mandamentos. Mas o povo, diante de toda essa beleza, é aqui que eu quero ficar. E Deus diz, não, agora o deserto. E o que é o deserto? O deserto, na verdade, ele é a nossa caminhada, é a encarnação, é a caminhada da nossa vida. Então, precisamos entender que esta caminhada, esta peregrinação que vamos realizar na matéria, ela tem um outro fato importantíssimo. Esta caminhada nunca fazemos sozinho, é sempre em grupo, né? E como todo grupo, se não houver regras, ele não consegue caminhar. Imagina que atravessar o deserto e um dos elementos do grupo bebesse toda a água. O que aconteceria com o resto do grupo? Olha o prejuízo que teria para o resto do grupo. Importantíssimo é que essa travessia seja regrada por normas morais e também pelo desenvolvimento intelectual de cada um de nós. Vamos, como um exemplo de tudo isso, né, observar. Se você nasce num ambiente em que você olha ao seu redor e vê que todos aqueles que você está convivendo são pessoas complicadas, você olha para o lado direito, gente complicada. Olha para o lado esquerdo, gente complicada. Para trás, para frente, só gente complicada. O que normalmente a gente faz? Reclama. Reclama com Deus. Nossa, por que eu nasci num ambiente cheio de tantas complicações? Né? Mas, na verdade, a gente deveria agradecer. Ficar de joelho e agradecer a Deus, porque provavelmente nós estamos sendo testados. Como se testa se você tem paciência? Colocando você a viver no meio de pessoas que não têm paciência. É assim que se testa. Imagine o contrário. Se você observar ao seu redor e só vê gente boa. Olha para o lado direito, gente boa. Olha para o lado esquerdo, bondosos. Olha para frente e para trás, só gente boa. Tem um problema aí. Você. Porque Deus indica os melhores professores para os piores alunos. Então, gente, quem é, se você olhar, que conclusão você chega? Que você é o aluno mais rebelde ainda. Essa é a dinâmica da vida. Essa é a dinâmica que faz com que toda essa engrenagem de evolução funcione. E é uma engrenagem perfeita, não é uma engrenagem que está lá com dentes quebrados, que vai dar tranco, que vai dar pulo. Nada. Anda, engrenagem perfeita. Né? Uns conseguem andar mais rápidos, outros mais lentos. Mas todos, como diz o determinismo da perfeição, seremos perfeitos. Então, se a gente perguntar qual é o número de reencarnações que deveremos ter, existe um limite determinado disto? Com certeza não. A lógica diz que não. Por quê? Porque a evolução de cada um depende de nós. Não somos iguais, não vamos evoluir no mesmo momento, da mesma forma. Né? Uns, muito mais rápidos, aproveitam as encarnações e
passam nas provas muito mais rápido do que nós. E aí, aqueles que vão ficando para trás vão tendo que expiar alguns erros do passado, e esses que avançaram muito mais rápido acabam vindo como missionários para nos ensinar o caminho. Assim tivemos Chico, temos Divaldo e temos outros inúmeros espíritos que reencarnaram para nos auxiliar, né? Assim como aqueles que ainda persistem tanto nesse sofrimento, nesta dor, que não querem sair da situação em que vivem, vão continuar a sofrer as consequências das suas escolhas, né? Se a gente imaginar só o período pós-Jesus, né, do paradigma de Jesus, que já são mais de 2000 anos. Se imaginarmos o período entre raticidade e encarnação, se dissermos aí que estamos renascendo a cada 100 anos, só aí teremos umas 20 reencarnações. Mas é muito mais que isso, porque a gente vem de muito antes disso, né? Imagine quantas reencarnações já tivemos e ainda o que nós precisaremos ter para a nossa evolução. Falando assim também de limites das encarnações, nós podemos sentir como é esta evolução olhando para o nosso próprio envoltório, o envoltório que constitui o corpo do espírito, aquele envoltório que a gente utiliza para estar encarnado, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, se a gente olhar lá atrás, para aquele corpo que usávamos lá no primitivismo, lá, homem erecto, e olharmos para o corpo que utilizamos hoje, veremos uma mudança, uma melhora. É menos denso do que lá, mas ainda é muito denso, né? E com isso a gente sofre várias vicissitudes em função da densidade do nosso corpo, né? Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, é menos grosseiro, ele está menos sujeito a essas vicissitudes de um corpo mais denso. E que são essas vicissitudes? São há doenças, há dores, né, que se a gente conseguir tornar o nosso corpo mais fluídico, isto vai diminuindo conforme vamos crescendo. Até o momento em que o nosso corpo material se confunde com o próprio perispírito, né? Que é mais fluídico. O próprio perispírito também, ele vai sofrendo transformações sucessivas. Fica mais etéreo, fica mais fluídico, menos denso, né? Na medida que a gente faz a nossa depuração. E aí podemos chegar, e chegaremos com certeza, aos mundos celestiais e divinos. Lembrando que nós temos os mundos primitivos, temos os mundos de provas e expiações, o regenerativo, o ditosos e os celestiais e divinos. Quando a gente chega lá nos celestiais e divinos, não existe mais aquele compromisso de estar naquele local, naquele planeta, naquela localização, né? Contrariamente a nós estamos aqui vinculados ao planeta Terra. Mesmo que a gente desencarne, a gente não consegue ir para um outro planeta, por vontade nossa. Não conseguimos.
Podemos até ir visitar por uma concessão, por alguma condição que nos ofereçam, mas nós estamos vinculados ao planeta Terra. Quando chegamos a esse nível de desenvolvimento, né, de crescimento, de estarmos num planeta celestial ou divino, nós somos convidados a quê? A missões. Como Jesus assumiu a missão de estar aqui governando o nosso planeta, nos auxiliando, buscando nos desenvolver. Então, eles passam a trabalhar muito mais efetivamente na criação, na obra da criação, junto com Deus, nosso Pai. É assim que as coisas acontecem. É assim que nós, um dia, chegamos a ter que também trabalhar em função de missões em planetas, em auxílio àqueles que mais necessitam. Precisamos entender que estamos hoje no planeta Terra, num momento de fortes transformações, né? Trabalhadores da última hora. Veja que estamos tentando nos credenciarmos a permanecer num planeta que está indo para a regeneração. Vamos aproveitar, gente, porque é um momento muito importante nas nossas vidas. Na lápide, no túmulo lá do nosso amigo Kardec, né, tem uma escrita importante: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. É assim que se define a nossa caminhada no planeta. Então, limitações de encarnações depende só de nós. Se quisermos evoluir rapidamente, podemos. É só fazermos aquilo que Jesus nos ensinou. Uma boa noite a todos, um abraço e espero ter atendido a expectativa de vocês. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Obrigada, Denizar. Ótimo. Alguém tem algum comentário? Se alguém tiver algum comentário, não? Obrigada. Denizar, eu sei que você precisa sair daqui a pouquinho, então fica à vontade, tá? A gente vai passar para a próxima etapa agora, que é a nosso comentário do livro Fonte Viva, capítulo 171, Testemunho. E eu estava fazendo algumas conexões com o que o Denizar está falando. A gente sempre comenta, né, que não tem um acaso, é um complemento do que a gente estuda no Evangelho. Então, vou fazer a leitura aqui. Testemunho. Pois para isso é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Em Pedro 2:21. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos, depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados, não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade, não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia, e por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem a sensibilidade que lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer, mais que os outros, angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima,
à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos, em favor de um bem geral. De vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus, ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, como um exemplo do Divino Mestre que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Ou seja, aqui a gente vem falando, né, do que o Denizar falou da evolução do nosso corpo material até chegar ao exemplo que Jesus nos deixou, né, de altura espiritual, que fala aqui. E ele fala aqui também, nesse processo de evolução, o quanto que a gente vai aprendendo aos pouquinhos e realmente colocados à prova. Como eu também falei, quando eu falei do Evangelho, também no capítulo 4, e o Denizar repetiu, a prova vem justamente para a gente testar se a gente consegue colocar a teoria em prática. E aqui ele justamente fala isso, né? Que quando a gente acaba estando expostos a dolorosos, angustiosas provas, porque como a gente tem o conhecimento teórico, a gente tem essa exposição, essa oportunidade de realmente colocar em prática, não em prol apenas de nós mesmos, mas em prol de um objetivo maior, da evolução da humanidade, como ele fala aqui também, em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer. Não é só ficar sentadinho, eu creio em Deus e tudo vai dar certo. A gente realmente precisa colocar esse conhecimento e o acreditar em prática, para contribuir com a extensão do reino de Deus, para realmente quando a gente tem a prova, um irmão mais difícil ao nosso lado, um familiar mais difícil, para que a gente trabalhe o que a gente já aprendeu, para quem sabe ajudar na evolução dele também. É claro que depende da outra pessoa, mas com o nosso exemplo, ele está exposto a ter essa oportunidade de refletir o que ele está fazendo e também de se melhorar. Então, interessante como tudo se encaixa, e o Denizar também deu o exemplo do deserto, como ele até escrevi aqui, a nossa peregrinação da matéria, né? Onde eu até pensei assim, quando a gente entra no deserto, né? Pensando no deserto mesmo, na metáfora do deserto, quando a gente entra a primeira vez e é exposto àquele calorão, aquela secura do ar, a gente realmente tem a gente sofre mais o nosso corpo, né? Porque a gente está exposto a primeira vez àquela prova. Mas com o tempo, a gente vai acostumando o nosso corpo, a gente vai até mesmo não sofrendo tanto com aquela prova, porque a gente vai conseguindo se aperfeiçoar, fazer o nosso trabalho fisiológico. E é claro, o nosso trabalho aqui, a gente está falando não só o fisiológico, mas também o moral. Então é isso. Eu vou chamar o Ronaldo para dar continuidade e fazer as nossas vibrações para que a gente caminhe para o final da nossa reunião. Ronaldo, precisa abrir o seu microfone. Ok. Está me ouvindo? Sim. Assim fica melhor, né? Podemos começar? Pode sim. Então vamos lá. Eu convido a todos nesse momento as nossas vibrações, lembrando que as vibrações são os nossos melhores sentimentos em forma de oração aos nossos irmãos necessitados. E nesse momento, vamos buscar a sintonia com o alto, com o nosso Mestre Jesus.
com Deus, nosso Pai maior. Envolvido que estamos, vamos vibrar muita paz, muito amor e muita luz. Esse nosso planeta Terra. Esse planeta que serve de escola para as nossas almas, para que possamos crescer e evoluir em direção ao nosso Pai maior. Vivemos também por todos os países, conflitos ou lutas de qualquer natureza, para que seus governantes possam promover a paz em suas nações. Vibremos também pelo nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos nossos governantes, para que eles possam promover o bem, a paz, o entendimento, possam promover as leis de forma honesta, dignas, à nossa população. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nos prontos-socorros, padecendo dores e sofrimentos lastimáveis, muitos deles desenganados pela medicina. Pedimos que a luz do Pai, o teu amor, os envolva, trazendo paz, trazendo remédios lenitivos que eles necessitam, conforme o seu merecimento. Vibremos também aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos albergues, nas casas de repouso, nos asilos, para que eles possam, Senhor, ser amparados por Ti, porque muitos deles já se encontram na solidão dos seus parentes, que não os verem mais, abandonados pela sociedade, mas nunca por Ti, ó Pai, que o Senhor os console e os ampare. Vibremos também pelos nossos jovens, esperança dessa nossa humanidade, para que mãos abnegadas possam conduzir esses nossos irmãos mais jovens pelos caminhos do nosso Mestre Jesus e fazer desse planeta um dia um mundo regenerado. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos vícios, nas drogas, envolvidos pela violência. Que a sua luz, ó Pai, que o teu amor os envolva, os ampare e os guie em direção à luz do nosso Mestre Jesus, para que eles possam sair dessa situação. Vivemos pelos nossos irmãos que se encontram presos nas delegacias, nas penitenciárias, nas cadeias, para que a luz do Cristo liberte seus corações do ódio, da raiva, do rancor, transformando-os em virtudes morais, transformando em amor, em entendimento, em paz, em fraternidade. Vibremos também por todas as suas vítimas. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz, pela implantação do Evangelho de Jesus em todos os lares. Vibremos pela união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos parentes que convivem conosco, pelos aqueles que estão distantes de nós. Vibremos por aqueles parentes que partiram e deixaram saudades no nosso coração. Vibremos para que o nosso ambiente doméstico seja envolvido pela paz, pela paciência, pela tolerância, pela fraternidade e muita serenidade. Vibremos por todas as instituições que acolhem os nossos irmãos que estão na rua, sem caminho, perdidos, abandonados. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz, Senhor, para os nossos irmãos que partiram desse mundo, desconhecendo que existe uma vida espiritual, que a tua luz e misericórdia ampare a todos. Vibremos pelos nossos irmãos que partiram desse mundo, pelas portas do suicídio, Senhor, que a tua luz e misericórdia ampare esses irmãos nesse momento, dando a eles nova oportunidade de encontrar, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o caminho que chega a Ti. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos umbrais, na cruz, nos vales dos suicidas, nas trevas, nas zonas abissais, para que a legião de amor de nossa Mãe Maria possa envolver esses irmãos em paz, amor, serenidade e em luz, para que os ensinamentos do Mestre Jesus possam tocar os seus corações
e que através do arrependimento sincero eles consigam encontrar o caminho que chega até Ti, ó Pai maior. Por fim, vamos vibrar muita paz, amor e luz por todos nós. Por essa encarnação abençoada que os Pai deu a cada um de nós, para que possamos aqui nessa escola de amor e de luz, nesse planeta abençoado, progredir através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, cooperando na obra do Senhor, na prática do bem, do amor e da caridade. Que esses ensinamentos façam parte, possam eterna presença dentro de nós e que possamos sempre, através desse amor e desses ensinamentos, cultivar a prática do bem e do amor a todos que estão à nossa volta. Que assim seja. Obrigada, Ronaldo. Agora a gente vai passar para o nosso momento final, para a prece final, que a nossa irmã Marilu vai fazer. Unidos nesse mesmo sentimento de amor, nesse grande aprendizado dessa noite, pedimos ao nosso Pai Maior licença para encerrarmos o nosso Evangelho dessa noite, que possamos, através desses grandes aprendizados do Evangelho de Jesus, praticarmos no dia a dia, junto àqueles que convivemos diariamente, dando sempre o nosso melhor. Que possamos nos sentir úteis nessa seara bendita, a caminho da nossa evolução espiritual. Que possamos todos ter uma boa noite, descansar o nosso corpo físico, nos colocarmos à disposição da espiritualidade durante o repouso, para o aprendizado, para ajudarmos dentro daquela nossa capacidade que temos espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Até Obrigada. semana que vem. Ótimo Tchau, ver gente. vocês. Tchau, Boa noite Lúcia. para todo mundo. Tchau, Silvinha. Vão te ver, Silvinha. Obrigada, um beijo. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Toninho. Boa noite. Tchau para todo mundo. Boa noite. Tchau, boa noite. A gente se vê semana que vem no mesmo horário. Com certeza. Com certeza.